Será que alguém já retornou do depois da morte para contar se de fato a vida continua e como é essa vida após o túmulo? Pois bem, meu jovem, a resposta é sim. E o Espiritismo nos traz muitas provas a esse respeito da vida que continua depois da morte. Aliás, já deixo aqui o convite a você para ler o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e especialmente a segunda parte desse livro, cujos capítulos trazem as comunicações dadas pelos espíritos através de diversos médiuns, dando todas as provas da sua sobrevivência após a morte, a manutenção da sua individualidade e provas de quem eles foram aqui na Terra. Mas, mesmo antes da leitura dessa obra, você precisa conhecer um pouco a história também do Espiritismo, porque Allan Kardec, lá na metade do século XIX, em Paris, França, quando iniciou a investigação sobre as causas daquele fenômeno extraordinário das mesas que se levantavam, que giravam, que batiam os pés nas letras de um alfabeto, formando palavras e frases inteiras, ele teve uma surpresa quando, numa dessas reuniões, o fenômeno se apresentou e disse que era um espírito. Kardec então perguntou se ele era um homem, se já tinha vivido, e recebeu como resposta sim. Então você tem um nome? E a resposta foi sim. E na sequência, nas batidas do pé da mesa, nas letras do alfabeto, que é a chamada tipologia, o espírito declinou, deu o seu nome, a data em que havia desencarnado, onde e como e quem ele tinha sido. A reunião foi à noite. No dia seguinte, Allan Kardec foi até a Biblioteca Nacional de Paris, existente até hoje, lá na França, e pesquisou os jornais da data que o espírito havia indicado. E descobriu nos jornais, no famoso necrológio, ou seja, naquela época se publicavam as pessoas que haviam morrido e a causa, etc., nos jornais, ele descobre nos jornais daquela data o nome daquela pessoa, o que ela tinha sido e como havia falecido. E, portanto, ele tem ali a comprovação total de alguém que morreu, mas continua vivo. Tanto que ele, Allan Kardec, nunca tinha ouvido falar daquela pessoa e nem o médium. Portanto, não podiam ter inventado a história. Sim, os espíritos, porque todos somos espíritos, já voltaram centenas, milhares de vezes, mundo afora, não apenas aqui no Brasil, através do Espiritismo, para dizer que continuam vivos. E precisamos pensar muito sobre isso, porque como estaremos no depois da morte, depende dos valores de vida que estamos cultivando e do que estamos fazendo aqui na Terra com as dádivas que Deus, nosso Pai, nos entregou. Pense nisso. Imortalidade da alma e sobrevivência após a morte não é apenas filosofia, é realidade que o Espiritismo nos apresenta.